Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é domingo, 27 de junho, 13º domingo do tempo comum. E o evangelho que nós vamos ouvir é de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 24, depois de 35b a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns à casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Jesus, diz a menina, levanta-te. É o autor da vida, o Senhor da vida, que nós ouvimos nessa palavra de Deus, o Senhor da vida. Muitas vezes andamos preocupados diante de tantas situações de morte que nos rodeiam, de pandemia, fome, doenças, guerra, sequestros, poluição. Pior, notamos até o desprezo, às vezes a indiferença pela vida humana. A liturgia desse fim de semana nos fala da vida e nos mostra que a vida do ser humano está acima de qualquer outro valor. Na primeira leitura, lemos que Deus não criou a morte, nem se alegra com a ruína dos que vivem. Deus é o autor da vida, sempre. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, de geração em geração, a vida que perdura e que vem de Deus. Tendo criado o ser humano à sua imagem e semelhança, não podia destiná-lo à morte. Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Contudo, nos deparamos com a presença do mal e da morte. De onde vem a morte?
A morte não estava nos planos de Deus. Ela entrou por inveja do diabo e aparece como castigo do pecado. Deus nos chama à vida. Então, olhando a palavra de Deus, a Bíblia resplandece um sentido profundo da vida em todas as suas formas. No paraíso, Deus havia plantado a árvore da vida, cujo fruto devia fazer viver para sempre. No Gênesis 3:22. Depois, Deus se revelou em Cristo como Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é Pai de quem procede toda a vida. Cristo é o verbo da vida, por quem todas as coisas existem, e a ressurreição e a vida é o pão da vida. E quem come sua carne tem em si a vida permanente. Ele é a fonte que jorra a vida eterna. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Depois também os milagres, especialmente as ressurreições, testemunham que ele veio para comunicar a vida. Ele é o Senhor da vida e constitui um sinal do destino ao qual a humanidade é chamada, a vida eterna. Podemos dizer que aí está toda a mensagem cristã. Quem participa do Cristo participa da vida. E a mesmo trazendo somente para iluminar também a segunda leitura, Paulo faz um apelo à comunidade de Corinto para que seja generosa com os pobres da comunidade de Jerusalém. Para o autor, a comunidade deve ter consciência de que constitui um corpo único com as outras comunidades e, portanto, a solidariedade entre elas é fundamental. E o evangelho que ouvimos da cura dessa menina, Jesus demonstra que é o Senhor da vida. Uma grande multidão reuniu-se em volta de Jesus. Chega um chefe da sinagoga, Jairo, que pede pela filha, que está morrendo. Jesus vai com ele e as pessoas o seguem. Nisso, uma mulher que sofria de sangramento, também há 12 anos, toca discretamente em seu manto, com a esperança de ficar curada. E Jesus diz, reagiu, quem me tocou? Os discípulos estranham. A mulher, cheia de medo e tremendo, confessa a verdade. Esse evangelho que ouvimos, essa situação do quem me tocou, que ouvimos em outro evangelho, que também Jesus é o Senhor da vida. Jesus que diz, filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada. Com a palavra filha, Jesus a restaura em sua dignidade, acolhe na sociedade que excluía todos os doentes. Nesse momento, empregados de Jairo anunciam que a filha morreu. Não havia necessidade, portanto, de perturbar Jesus. Jesus escuta, olha para Jairo e diz, não tenhas medo, apenas tenhas fé. Chegando à casa de Jairo, Jesus se separa do povo descrente. Entra na sala, só com os 3 discípulos e os pais da menina. Pega a menina pela mão e diz, eu te ordeno, levanta-te. E a menina recupera a vida e se alimenta. O ser humano não pode conformar-se com a morte, precisa lutar contra ela e promover a vida. No entanto, muitas vezes é o próprio ser humano aliado à morte. Do contrário, como se explicaria? Às vezes até mesmo a corrida armamentista. Que significaria o envenenamento dos mares, dos rios, das florestas, dos animais, das pessoas? O ser humano reclama porque a morte existe, mas esquece de que Deus criou a vida, não a morte. Jesus nos aponta os meios para vencer a morte, a fé e o amor. Se houvesse mais fé em Cristo e mais amor pelo ser humano, onde estaria a vitória da morte? Depois de Cristo da ressurreição, quem crê, mesmo sabendo que deve morrer, vê a morte como momento para passar para uma vida sem fim. A morte se torna uma passagem, assume o caráter pascal de uma vitória. Chegaremos ao final da nossa caminhada sem tomar conhecimento dela.
porque ela não existiria. Haveria apenas um breve dormir. Além, alguém nos tomaria pela mão e nos colocaria de pé e nos levaria para um mundo novo. Assim, a própria morte deixaria de ser o terrível preço do pecado para se tornar a porta aberta para os céus novos e terra nova, e nos permite lançar-nos nos braços do Pai. Levanta-te, levanta-te. E imediatamente começou a andar e se alimentar. O Senhor da vida, que é Jesus. Então, que nesse fim de semana possamos assim realmente celebrar o amor, celebrar a vida, porque só eles nos mostram a vitória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invocamos a bênção do Deus da vida, através do seu Filho, que sempre nos consola e traz vida, traz esperança, traz amor. E uma boa celebração nas nossas comunidades. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado domingo. E um bom dia a todos nós.